Como é que você lida com o feedback na sua vida? Porque não dá para eu te perguntar se você sabe o que é feedback, né? Feedback é um processo de comunicação onde eu vou informar para alguma pessoa informações importantes com um único objetivo: mudança de comportamento. Eu vou explicar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas antes disso eu continuo na minha primeira pergunta. Então, como você lida com o feedback na sua vida? É mais uma palavrinha aí do seu vocabulário corporativo ou é algo que você coloca em prática? Porque o feedback, muitas vezes, a gente pensa que ele é top-down, né? Ele é sempre de cima para baixo, é do líder para os liderados. Porém, feedback, fazer com que a pessoa saiba de coisas importantes para que ela então possa mudar o que talvez ela nem tenha percebido que havia uma necessidade de mudança, é algo que a gente tem que fazer todo dia. A primeira coisa que eu quero te contar sobre feedback é isso. Feedback não é algo com data e horário marcado. Ah, na minha empresa eu vou ter avaliações e nós vamos ter processos de feedback. Isso acontece de 3 em 3 meses. Não. O feedback, ele tem que ser dado perto de quando as coisas aconteceram. Se algo aconteceu, se alguém teve algum comportamento que não foi positivo, é importante que você chame aquela pessoa ali, naquele momento, enquanto ela está entendendo o contexto, para você contar para ela o que você percebeu e o que pode ser melhorado. Quando a gente deixa para dar o feedback tempos depois, a gente perde muita informação prática e muita informação psicológica daquele contexto. Então comece a dar feedbacks quando é necessário dar feedback e não numa agenda ou num cronograma. O que a gente tem que desmistificar em relação a feedback é a crença que feedback é uma crítica. Quando alguém fala pra gente, fulano, você pode passar na minha sala que eu quero te dar um feedback? E a gente já começa a pensar, o que eu fiz de errado? A gente começa a recapitular na nossa cabeça um tanto de coisa para a gente pegar onde a gente errou. Vamos parar com isso. Feedback é retorno, é um processo de retroalimentação. E que sim, muitas vezes pode ser sobre algo negativo, mas tem que ficar claro para todo mundo que dá feedback que a intenção do feedback sempre tem que ser positiva. O feedback, ele tem que levar a uma mudança e a gente só muda quando a gente se sente encorajado. Se eu não me sinto bem, se eu não me sinto pronto, se eu não me sinto capaz, como é que eu vou entrar em ação? Como é que eu vou querer mudar alguma coisa se eu acho que eu não dou conta? Então, em qualquer processo de feedback, até naqueles delicados, onde a gente realmente vai falar sobre coisas negativas, sobre questões mais delicadas, a gente que está dando feedback tem que ter muita clareza que a pessoa tem que sair dali encorajada à mudança. Uma pessoa que sai se sentindo mal do feedback, que sai se sentindo criticada, que sai se sentindo enfraquecida, ela não vai conseguir mudar. Então nós temos que falar a verdade, é importante que a gente mostre para a pessoa que está recebendo o nosso feedback o que a gente espera com aquilo e sempre devemos finalizar com intenções positivas, mostrando para a pessoa que aquele feedback, aquele retorno é para que ela mude algo, é para que ela melhore, é para que ela cresça. Dessa forma, a pessoa vai se sentir acolhida, vai se sentir segura e vai se sentir motivada a mudar e a entrar em ação. Não tenha medo do feedback. Trate o feedback como uma importante ferramenta de relacionamento, de comunicação e de crescimento. E para você que está recebendo feedback, a dica que eu dou é: escute atentamente, se desarme. Enquanto você estiver ouvindo aquele feedback, pare de ficar pensando na sua cabeça as justificativas, as respostas e as explicações, até para as coisas que você não está concordando. Ouça atentamente, absorva e, se for necessário, peça um tempo para pensar, assimile isso. Leve em consideração as coisas que outras pessoas estão falando. E só depois que você tiver um momento tranquilo, sem emoção, procure essa pessoa para que você então dê o seu retorno. A gente
tem por instinto de defesa natural. Então a gente sempre vai querer se justificar ou explicar e dizer para o outro que não é bem assim. Então a dificuldade do feedback muitas vezes é de quem dá sempre como uma crítica, de quem não promove nas pessoas esse incentivo para mudar, mas eu também vejo em todas as empresas que eu dou consultoria e dou treinamentos, as pessoas também com muita dificuldade em receber o feedback, em escutar, em aceitar e entender que aquilo ali não é um dedo apontado para mim, querendo mostrar só as minhas falhas. Muitas vezes, muito além de apontar as falhas, o feedback está mostrando caminhos para ficar melhor ainda, é como desenvolver. Entenda isso, incorpore o feedback na sua vida. E eu não digo somente na vida profissional. Leve isso para suas relações de amizade, para sua família, para suas relações pessoais e emocionais. As pessoas precisam saber o que a gente sente, como a gente percebe. E as pessoas precisam ouvir isso para que elas enxerguem através de outras lentes, através de outras perspectivas. O feedback é uma ferramenta muito poderosa quando ele é bem usado e usado com afeto e com desejo de mudança. Me conta o que você achou de feedback. Me conta também como você lida com feedback e depois desse vídeo como é que você vai passar a conduzir os feedbacks nas suas relações e na sua vida.